início a nossa série de estudos do livro de 1 Coríntios. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus amado, pelos sangues que aqui se reúnem, meu Pai. Te louvamos, ó Deus amado Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Ó Deus amado Senhor, te adoramos, meu Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda unção, de toda glória. Não existe nada que fuja, meu Pai amado Senhor, dos teus decretos e domínios. Meu Pai amado Senhor, te agradeço pelos santos que aqui se reúnem para adorar o teu nome e ouvir a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, dissipa toda a cadeia do mal. Meu Deus amado Senhor, meu Deus, iluminando as mentes, os corações, para te adorar, ó Deus eterno, santo e poderoso. Ó Rei, santo, justo e verdadeiro, bondoso, de misericórdia e graça. Abençoa todos que participaram do culto aqui, participarão à distância, meu Pai. Meu Deus amado Senhor, quebra as cadeias, meu Pai, daqueles que ouvem a voz da tua palavra, meu Pai, traz libertação, meu Pai amado Senhor, e nos ilumina para crescermos na graça, no conhecimento e sermos mais próximos de Ti. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Vamos convidar com alegria o nosso irmão Pedro a louvar o Senhor com 2 hinos da escolha dele. Que alegria. Você vê que o crente começa a ficar bom quando vem do serviço para a igreja. Está começando a ficar bom. Aleluia. Vamos ouvir nosso irmão adorar a Jesus Cristo. Enquanto isso, deixemos nossa Bíblia aberta em Atos 18. Aleluia! Glória a Deus. Hino 50 da harpa cristã, irmãos. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, ó Cristo Senhor. Sempre fiéis, sim, por ti lutaremos, sob teu pendão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sem ti conhecer, quem que se diga cristão verdadeiro, pronto não esteja por ti a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Mas Salvador, quão fraquinhos nós somos, como podemos deixar de cair, se por ti mesmo guardados não formos, quem der a morte te pode seguir. Sempre fiéis, irmãos, sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, aos libertados
E no 193, irmãos. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas do dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos começar a estudar hoje o livro de 1 Coríntios. Nós vamos estudar até quando? Até quando terminarmos o livro. Nós não vamos com pressa. Uma coisa vai nos interromper de estudar o livro: a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu torço para que nós sejamos interrompidos ainda hoje. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Mas antes de começar a ler, irmãos, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Depois, 18, só para contextualizar. Depois vamos pular para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou Atos 18, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Leiamos. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e depois chegou a Coríntios. E encontrando um judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Príscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e foi vê-los. Por serem eles da mesma profissão,
fabricantes de tenda, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, Paulo sacudiu as roupas e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo de agora em diante vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficara ao lado da sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galo procónsul da Caia, levantando-se os judeus de comum acordo contra Paulo, o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galo aos judeus: se houvesse em nós judeus alguma transgressão ou crime grave, com razão nos ouviria. Tendo visto que a questão é de palavra, de nome de vossa lei, descuidais vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsaram-nos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sodes, chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Mas Galo não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo, tendo permanecido ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Príscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cesareia, porque tinha feito um voto. Chegando a Éfeso, onde Paulo os deixou, mas ele entrou na sinagoga e debatia com os judeus. Pedindo-lhe que ficasse por mais algum tempo, ele não aceitou. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser, outra vez voltarei a vós. E navegou a Éfeso. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu para Antioquia. Tendo permanecido ali alguns tempos, partiu, passando por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegando a Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem culto e poderoso em palavras, era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com autoridade acerca de Jesus, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Glória a Jesus. Vamos, irmãos, para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Vamos começar com 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Deus seja louvado pelos séculos dos séculos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, que invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento,
assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa série de estudos vai ser impactando pela santidade. Nós vamos ver que o livro de Coríntios é um convite a exalar no Samuel o poder de Deus através da santidade nos outorgada por Cristo Jesus. Todos os irmãos aqui da igreja, todos os irmãos que nos ouvem, qualquer um que tenha o mínimo contato de Bíblia já ouviu falar dos crentes corintianos, dos crentes de Coríntios. Claro que já ouviram falar. Todo mundo sabe um pouquinho sobre esta igreja, mas às vezes nós deixamos passar alguns detalhes importantes acerca dessa carta, ou acerca das coisas que Deus quer ensinar para nós. Irmãos, eu acredito piamente, irmãos, que um versículo é suficiente para fazer um cristão santo, é suficiente para fazer um cristão ímpio, salvo, é suficiente para fazer um crente ser poderoso no seu agir, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir cadeias, prisões e pensamentos diabólicos. Ok, sobre a cidade de Coríntios, irmãos, existem alguns detalhes. A época que o apóstolo Paulo está na cidade é aproximadamente 50, 55, e ele não está numa cidade basicamente histórica. Ele está na segunda réplica de Coríntios. Coríntios foi destruída por causa da sua rebelião contra o Império Romano, anos atrás, 100 anos atrás aproximadamente, e depois reconstruída pelo imperador romano Júlio César. E ela foi reconstruída por uma estratégia simples. Ela estava exatamente no meio da Grécia e formava um estreito na Grécia, ligando os dois mares. Então era a maneira mais fácil de atravessar da Europa para a Ásia, era cruzando exatamente por Coríntio. Então havia dois portos, e onde há portos, há pessoas, há movimentação, e essa mudança de pessoas para a nova cidade, essa mudança de pessoas para lá, incentivou o apóstolo Paulo a ir até lá pregar o Evangelho. Essa cidade é tão interessante, irmãos, que hoje, o pessoal, anos atrás, o pessoal rompeu a camada de terra, abriu passagem entre um mar e o outro, e tem um famoso estreito de Istmo, que os barcos, ao invés de contornar a Grécia, passam exatamente pelo meio da Grécia para chegar do outro lado, facilitando assim a volta. Assim como tem o canal do Panamá. O canal do Panamá foi cortado ao meio, só que tinha um detalhe, Samuel. O Oceano Atlântico é mais alto que o Oceano Índico, Diego. E agora, como é que faz? Os barcos chegam, estacionam, aí tem um elevador de água, e enche de água, os barcos entram na altura do outro oceano e embora. O ser humano é fantástico na sua engenharia. Só que além da prosperidade, irmãos, econômica que havia em Coríntios, havia algumas questões assim complicadas. A cidade de Coríntios estava entre as 3 principais cidades da Grécia. E eu acredito que os irmãos conseguem acertar com facilidade quais eram as outras 2 grandes cidades da Grécia. Coríntios, Atenas. Não, Alexandria é na África. Não, Filipos é na Europa, é na Macedônia. Tá? Não, Éfeso é na Ásia. Todo mundo paga pau para eles. Todo mundo assistiu o filme deles, todo mundo admira eles. Bem que não é nada daquilo que eles eram, é só Esparta. Coríntios, Esparta
E Atenas eram as 3 principais cidades. E por ser principais cidades, tinham principais templos. Por exemplo, Atenas tinha um templo a Atenas e um templo a Poseidon. Esparta tinha um templo destinado a Ares, o deus da guerra. E em Coríntio haviam 2 templos, na verdade 2 templos e uma grande festa. O primeiro templo era o templo de Apolo, onde se subia até a Acrópole, o ponto mais alto da cidade, e lá havia o vidente de Delfos. Lá você poderia consultar a sua sorte. As mulheres falavam meio que embriagadas, os sacerdotes interpretavam, e aí tinha o seu destino. Nós trataremos disso mais adiante acerca dos dons. Mas embaixo tinha o templo de Afrodite, e no templo de Afrodite, que era a deusa do amor sensual, havia prostitutas e prostitutos que cultuavam a Deus por intermédio da sua prostituição. Então você ia lá, dava o seu sacrifício e fazia uma relação sexual. Assim era um templo. E uma vez por ano se comemoravam os jogos em adoração a Poseidon, parecido com os Jogos de Atenas, como se fosse uma segunda divisão dos Jogos Olímpicos. E lá mostravam toda a sua força, mostravam todo o seu vigor. É tanto, irmãos, que rolou um tempo atrás um debate se os cristãos poderiam ou não eles participar dos Jogos Olímpicos. Porque na origem os Jogos Olímpicos eram apresentados aos deuses olímpicos. Mas isso fica mais adiante. E nesse contexto, irmãos, de muito dinheiro, nesse contexto, irmãos, de muita idolatria, nesse contexto, irmãos, de muita prostituição, o apóstolo Paulo é orientado pelo Senhor Deus a abrir uma igreja e pregar o Evangelho. E aqui, meus queridos e amados irmãos, nós aprendemos a primeira lição para começarmos a estudar. O Evangelho é luz, sim ou não? Sim. Às vezes, irmãos, nós ficamos procurando lugares mais iluminados para apresentar o Evangelho. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós caímos na prática de achar que precisa de uma ajuda. Nossa, fulano de tal é muito atribulado para ouvir o Evangelho. Fulano de tal é muito duro de coração para ouvir o Evangelho. Esse lugar é muito difícil para ouvir o Evangelho. Pois bem, onde abundou o pecado, o Senhor já deu uma promessa que Ele está disposto a o quê? Superabundar a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, não reduzamos, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo às nossas percepções naturais. Percepções naturais. Amém? Amém. O livro de Coríntios vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e vai tratar, irmãos, da prática cristã, da vida cristã. Como um cristão deve andar no mundo. Vai tratar, irmãos, sobre o dia a dia de um cristão. E do capítulo 12 até o capítulo 16, nós teremos instruções, irmãos, instruções doutrinárias. Instruções doutrinárias. Irmãos, os irmãos têm noção, hoje em dia, se a gente usa a palavra sodomita, os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Sodomita, fica claro o que eu estou querendo dizer? Fulano de tal, sodomita. Sim? Sim, alguém que vive uma vida avessa da moral. Pois então, a cidade de Coríntios era tão problemática que era o termo correlato. Então assim, fulano de tal era um coríntio. Dizia que o cara era um bêbado, ou ele era um avarento, ou ele era um prostituto. De tão devassa que era a cidade, tá, meus queridos irmãos? Vamos lá. Sobre a situação da igreja. Antes de começarmos propriamente o estudo da palavra de Deus. Vamos dar um contexto aqui, irmãos. Sobre a situação da igreja é o seguinte. O apóstolo Paulo sai na sua segunda viagem missionária. Sai após a sua segunda viagem missionária. E agora a escalação da equipe missionária de Paulo teve uma alteração. Qual foi a alteração? Sai Barnabé, entra Silas e Timóteo. Entra Silas e Timóteo.
Ok, mudou porque Barnabé pegou Marcos e foi para o lado da Chipre pregar o Evangelho. E eles saem evangelizando. O objetivo do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária era mais parecido com o objetivo da terceira viagem missionária. Ele queria passar pelas igrejas que ele abriu na primeira viagem missionária e pregar o Evangelho, fortalecer os irmãos. Só que no meio do caminho, ele tem uma visão que os irmãos conhecem muito bem, que Deus fala com ele, aparece um varão macedônio e diz o quê? Passa para o lado de cá, que nós precisamos de você. E ele vai para Filipos, começa a pregar a palavra na Europa, e de lá ele desce para a região da Grécia e passa, meus queridos irmãos, logo na capital, em Atenas. Vai para o Areópago, prega o Evangelho lá, discute com os filósofos, algumas pessoas se convertem, e de lá ele desce para Coríntios para começar a pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho em Coríntios, ele abre uma igreja, segue a sua viagem missionária, chega em Jerusalém, presta satisfação em Jerusalém e volta para a sua congregação original, que é Antioquia da Síria. E aqui, meus queridos irmãos, a gente aprende algo que os irmãos já sabem, mas é bom lembrar: se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, sentia necessidade entre ir a Jerusalém, apresentar relatório e voltar para Antioquia da Síria para congregar, Samuel, quem é as pessoas, Diego, que acham que são super espirituais, super cristãos, a ponto de achar que não precisa mais nunca prestar satisfação a ninguém? Irmãos, os irmãos não veem em nenhum momento os apóstolos mandando o apóstolo Paulo subir a Jerusalém. A gente vê o apóstolo Paulo subir a Jerusalém por vontade, subir a Jerusalém para lembrar a oferta, subir a Jerusalém por questão de fazer parte do corpo e voltar para a sua humilde congregação. O que ocorre, irmãos? Ocorre que nesse período em que ele ficou 1 ano e meio pregando o Evangelho em Coríntios, ele foi continuar sua obra missionária, e a maior parte dos teólogos entendem que aconteceu 2 eventos. O primeiro evento foi receber uma visita da família de Cloé, apresentando os problemas da igreja. Os crentes foram lá e falaram assim: apóstolo Paulo, a situação lá está feia. Ele disse: eu vou lá tentar resolver. A segunda situação, irmãos, é que o nosso irmão Estefano e Fortunato, que está em 1 Coríntios capítulo 16, envia dúvidas acerca do casamento e da liberdade cristã. Então, nesse meio contexto aí, o apóstolo Paulo responde a eles com essa carta, que não é a primeira carta do livro de Corinto, para a cidade de Coríntios. Houve uma carta, irmãos, que nós não conhecemos, o Espírito Santo não permitiu que chegasse até nós. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: olha, já por carta vos escrevi, que não associeis com os que se prostituem. Então, entre o período dessa carta e o período, até o período dessa carta, o apóstolo Paulo havia enviado uma primeira carta, que não sabemos o que aconteceu com ela. Ah, pastor, então a minha fé é fraca, porque eu não encontrei a primeira carta de Coríntios. Não, o Espírito Santo manteve aquilo que ele julgou necessário manter para a nossa edificação. Amém? Amém. O apóstolo Paulo manda a primeira carta, o apóstolo Paulo manda exortar os irmãos, depois ele recebe uma visita de Tito, falando que as coisas surtiram efeito, ele manda uma segunda carta, e nessa segunda carta ele defende o seu apostolado de outros pastores, de outros apóstolos que vão roubar a igreja de Cristo. Esse é mais ou menos o contexto para a criação da carta de Coríntios. Amém, meus irmãos? Amém? Alguma dúvida até agora? Até agora? Não? Não? Amém. Agora faça necessário uma questão. Vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir uma igreja. A igreja vai ficar do lado do maior centro de idolatria que tiver em Minas Gerais. Ok? Muito bem. Do lado do maior centro de idolatria que existe em Minas Gerais. Do outro lado, nós vamos colocar a maior casa de prostituição possível que existe em Minas Gerais. Então vai ser um lugar entre
à idolatria, aos ídolos, aos demônios, e do outro lado nós vamos colocar o maior centro de prostituição. E vamos colocar a igreja exatamente no meio desse local, ok? Vamos mandar um obreiro para ficar lá. E o que vai acontecer com esse obreiro depois de 3, 4, 5 meses nesse local? O que vai acontecer com ele? 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 Se ele for fiel, temente mesmo a Deus, ele vai continuar firme. Sim. Mas se ele não for, o que vai acontecer com esse obreiro? Vai ser perseguido. Algumas pessoas vão se converter, mas irmãos concordam conosco que infelizmente os que vão se converter vão ser menos do que aqueles que vão continuar idolatrando e vão continuar se prostituindo. Sim, felizmente, né? Felizmente. O que vai acontecer com esse camarada? Vai desanimar. Vai desanimar. E nesse momento, irmãos, é o que surge Atos capítulo 18. O Espírito Santo fala com o apóstolo Paulo: não temas e não se desanime, porque você ainda vai ouvir, você ainda vai ganhar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque existem pessoas, meus queridos irmãos, que esse dia eu estava conversando com o irmão, que existem pessoas que dizem que nunca desanimaram do seu chamado. Nunca desanimaram do seu chamado. E aí, nessas horas, entra no mesmo tema da escola bíblica dominical. Vou deixar você falar, Pedro. No mesmo tema da escola bíblica dominical. Ô irmão, ou você é muito melhor que o apóstolo Paulo, ou você está me contando uma baita mentira. Nós podemos desanimar, mas não paramos, porque o Senhor nos consola, nos edifica, nos fortalece. Fala, irmão Pedro. Aquela com a Tereza? É Tereza? Não vem? Já viu o vídeo? É? Não. Sim, é da oração. É. A missionária? Uhum. Ela nunca desanimou. Ela falou no podcast, tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida, irmão. Uma coisa é o seguinte, irmãos. Agora é o seguinte. Existe uma questão entre desanimar e parar. O servo do Senhor não tem direito de parar. Nós somos escravos. Também pode estar usando a palavra para outro significado. Por exemplo, existem momentos de profunda dúvida, de amargura. Nesse momento, o Senhor nos consola e a vida segue. Se a irmã considerar que o consolo de Cristo é suficiente, que ela nunca quis, aí amém. Mas no geral, irmãos, está aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros servos do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para o texto, irmãos. Versículo 1. Versículo 1, o apóstolo Paulo vai dar duas informações para nós. Primeira informação, que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, parece uma coisa simples, mas o apóstolo Paulo já está começando a construir a sua defesa. Nós tivemos uma conversa no final do culto domingo, e a conversa era o seguinte: e aí? E Matias? E Matias? Foi escolhido de verdade ou foi escolhido pelo homem? No crivo de Pedro, Pedro queria que o apóstolo tivesse as seguintes qualidades: escolhemos entre nós, meus queridos irmãos, um varão que esteve conosco desde o começo. Epa! Apóstolo Paulo chegou muito depois. A igreja já estava ali, já tinha diáconos na igreja, ele ajudou a matar Estevão. Pois é. E que participaram das mesmas coisas que nós participamos. Não estava. Na multiplicação de pão estava? Não estava. Andando no bar, sobre o mar estava? Não estava. E foram testemunhas das coisas que recebemos do Senhor. Pois é. Pelo crivo do apóstolo Pedro, não havia senão o justo e o Matias para serem apóstolos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é apóstolo não pelo crivo humano, mas pelo crivo divino. Pelo crivo divino. Em Atos 2, irmãos, em Atos 1, nós entendemos que na verdade o apóstolo Paulo se precipitou. O irmão Pedro se precipitou. Que em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver uma consagração parecida com aquela. Uma consagração baseada em experiências pessoais. A partir de em diante nós vamos ver que o apóstolo
Pedro e o apóstolo Paulo, em suas cartas, vão dizer que os obreiros devem ser consagrados não pelas suas experiências espirituais, mas sim pelo seu caráter. A consagração do apóstolo de Atos 1 e 2, início de Atos, no final de Atos 1, na verdade, é uma consagração baseada em experiências. E não se pode liderar a igreja de Cristo baseada em experiências, é baseado em caráter. O caráter é acompanhado com experiência, porque a palavra do Senhor diz que aquele não pode ser neófito, novo na fé, novo convertido, mas tem que ter caráter. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo Paulo está defendendo aqui que foi pela vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, ele tem que sempre lembrar de uma coisa: tudo que nós fazemos na obra do Senhor foi pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Jesus Cristo. Pois não é? Essa é só mais um argumento para o tema do debate sobre o pastorado feminino. Só para dar uma. Pois é. 2. Não tem a ver com capacidade. Aqui, irmãos, apresenta o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes apresentado aqui, possivelmente, tem uma grande chance de ser aquele irmão que tomou uma surra lá em Atos 18, que apanhou na frente do galho. Talvez alguns comentaristas dizem que foi a surra mais santa, que ele apanhou e viu que o negócio era melhor ficar do lado dos cristãos. Se os próprios judeus tinham capacidade de bater no líder da sinagoga para chamar a atenção do... Meus irmãos estão me espancando, porque nada diz que ele era cristão ainda. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou para Cristo. Amém? Versículo 2, irmãos. Versículo 2 tem um chamado especial para nós. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Meus irmãos, no versículo 2, tem duas informações que não podem passar batido em nós. Informação número 1, fomos santificados em Cristo Jesus. Amém? Informação número 2, fomos chamados para ser santos. Fomos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. A santidade, irmãos, é um sistema conjunto. Nós entendemos pela palavra do Senhor que existem 4 tipos de santificação na palavra de Deus. 4 tipos de santificação na palavra de Deus. O primeiro tipo de santificação, irmãos, é a santificação que é santificada por Cristo Jesus. Deus olha de nós, Deus olha para nós lá no céu. Deus olha, irmãos, nós que estamos em Cristo Jesus. Deus olha a nós, pecadores, sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha. Deus, no momento que Ele está me olhando aqui, Ele está olhando meus pecados? O pecado? Deus está olhando meus pecados? Sim. Não. Por que Deus está olhando meus pecados? Ele não pode contemplar a maldade? Não. Por que Deus não está olhando meus pecados nesse exato momento? Porque lá, esqueceu. Apagou e rolou no aquecimento. Por que Deus está olhando meus pecados? Eu estou, irmãos, diante de Deus, santo, pelo meu mérito? Não. Porque Cristo, na cruz, pagou, comprou, sofreu por todo o meu pecado. Irmãos, isso é uma santificação diante de Deus, que é a santificação pela eleição divina. Eu sou santo, amém. Então já que eu sou santo, então eu vou fazer o que eu quiser. Por quê? Já que eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus sempre vai me olhar e vai me dizer santo. Aí vem o segundo tipo de santificação, que é a santificação progressiva. Já que eu olhei para a cruz e vi que Cristo sofreu tanto para pagar o preço pelos meus pecados, eu vou viver a cada dia para ser mais parecido com Cristo, lembrando que os meus pecados aumentam as dores daquele que tanto me amou. Por isso que o versículo fala que eles são santificados em Jesus e chamados para ser santos. Uma vez eu conversei com um irmão que ele era tão radical para tentar diminuir a vontade humana, que ele dizia: não, o crente é santificado por Deus.
Amém? Acredito em você. O Espírito Santo que santifica. Amém? Acredito em você. E o que mais? Então, no dia que Jesus quiser que eu abra mão do meu pecado, Ele vai me fazer libertar do pecado. Não acredito em você. Está errado. A palavra de Deus nos adverte a nos arrependermos hoje, no dia que é chamado hoje. Buscarmos hoje um lugar de arrependimento para que nós sejamos santos. Pois não, irmão? Quando o cristão peca, ele peca, há um afastamento da presença do Espírito, certo? Sim. O Espírito Santo não, né, contradiz a presença do Espírito. Mas nesse momento ainda, Deus vê esse cristão mesmo no momento do pecado santo, certo? Isso, aí entra numa questão bem, mas vamos lá, o que ocorre? Na hora que o cristão peca, exatamente no instante que o cristão peca, o Espírito Santo vai trabalhar, convidando esse cristão para o arrependimento, certo? Arrependido, o pesar, o doer, o raciocinar. Nesse momento que eu sou chamado para o arrependimento, o que acontece? Eu me volto para o arrependimento se eu sou filho de Deus, lutando para abandonar o pecado, ok? Amém. É quase que instantâneo. Perdão segue o arrependimento após o pecado. Muito bom. Qual que é o problema? O problema está no inveterado. O que é o inveterado? Pequei. Não vou me arrepender. E aí, irmãos, o termo apostasia, ninguém aposta um dia, apostatar um dia. Ele vai apostatando da fé. Assim como nós vamos nos arrependendo, o cristão não, o ímpio, vai apostatando da presença do Senhor. Fala, irmão Pedro. Mas aí no sentido de que nós pegamos todos os dias, né? Sim. Então temos que nos arrepender todos os dias, né? Sim, senhor. E o salmista também fala que a gente tem pecados que também a gente desconhece, né? Sim. E como é que a gente nos arrepende desse tipo de pecado? O senhor pede perdão pelos seus pecados? O senhor pede perdão pelos seus pecados? O senhor? O senhor, você, irmão Pedro, pede perdão pelos seus pecados? Pois é. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, para aquelas questões que nós nem sabemos que estamos pecando, ou às vezes não conseguimos nomear, está o Espírito Santo para nos interceder. Quando que eu caio da graça, irmãos? Eu caio da graça quando, amando o presente século, eu começo a amar mais a criação do que o Criador, e começo simplesmente a arrumar justificativas, a arrumar argumentos, a culpar os outros pelo meu pecado, e não olho para a minha situação triste, minha situação triste. Pois não? Existe algum texto de diferença entre o pecado consciente e inconsciente? Porque Paulo fala que o bem que ele quer fazer não faz, o mal que ele não quer acaba fazendo. Nesse tipo de sentido. E tem pessoas que pecam ali porque tem, né? Não, mas vamos lá. O texto que o apóstolo Paulo está tratando lá de Romanos capítulo 7, não está tratando de um pecado específico. Aquele texto a gente não pode aplicar a um pecado específico. Porque se você aplicar um pecado específico... Não, mas qualquer tipo de pecado, não seja... Você vai entender o raciocínio que eu vou te explicar. Aquele texto não trata de um pecado específico. Porque se tratar de um pecado específico, nós temos uma brecha moral para sempre pecar. Por exemplo, eu não consigo largar o álcool. Eu quero largar o álcool e não consigo largar o álcool. Não existe libertação. Aquele texto está dizendo para a nossa luta completa contra a carne. Por exemplo, Deus, soltei uma palavra que não tinha para soltar. Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero, Senhor, não vai. Amanhã, eita, fiquei nervoso que não tinha... fiquei com inveja. É essa luta completa. Eu não posso pegar aquele texto e colocar um pecado só nele. Está entendendo? Porque senão eu vou sempre me confortar usando a Bíblia para pecar. Ok? Essa é a nossa vontade. A nossa carne, sempre quando o Adão está querendo reinar, ela não quer. E aí a gente luta. E aquela luta. Eu não quero orar. Vou orar. Eu não quero perdoar. Eu não quero ser gentil. Eu vou ser gentil por amor a Cristo. Fala. É nesse sentido que eu perguntei. Existem cristãos que lutam e tem outros que cedem à luta, né?
há uma diferença. Entendeu? Não, De perdão, de como funciona essa questão aí. a dinâmica é o seguinte. Qual que é a dinâmica? É o seguinte, por exemplo, eu sou um cristão que rouba, certo? Esse texto não se aplica a mim. É porque rouba deliberadamente, né? Rouba. Vontade própria, não luta. Não, fiquei tentado a roubar. Ou roubei, por quê? Porque eu não queria roubar, mas fiquei. Entendeu? Essa medida de quem é um cristão que luta e essa medida de quem é um ímpio, só o Espírito Santo pode dizer. Só o Espírito Santo pode dizer. Agora, o que não pode se dizer é o seguinte: se alguém não alcança libertação em Cristo Jesus, possivelmente não encontrou Cristo Jesus. Fala isso. Nesse sentido dessa santificação, não a santificação que Deus realizou em nós, mas o processo de santificação pode-se comparar ao processo de revelação de Deus progressivo, né? No sentido de que antigamente Adão tinha Moisés recebeu uma lei limitada e Jesus veio trazer a plenitude da lei, aprofundando a lei assim, no processo de santificação, conforme o homem vai se santificando, ele vai tendo a revelação mais dos pecados para Vai cada vez mais. Por exemplo, vai sendo revelados os pecados. Existem pessoas que chegam na igreja, e têm a boca muito suja. Rapidamente, Jesus transforma a boca dele e ele para de falar que a boca é suja. Vamos dizer o seguinte: só que ele pensa. E daqui uns dias ele vai parar de pensar, mas vai começar a olhar que na verdade ele é orgulhoso. Porque toda vez que ele é repreendido, ele se empola. Aí ele vai lutar contra o orgulho e vai ver que na verdade ele é preguiçoso, que ele podia buscar mais. Então essa progressão, só que a cada dia a roupa fica mais branca, E tudo isso acontece por quê? Só acontece porque recebemos de Deus a santidade. Porque agora o pecado fede em nós. Antigamente no mundo o pecado não fedia, não incomodava. Fomos salvos em Jesus, santificados nele e agora nos sentimos pesarosos com o pecado. Quase camado, né? Quanto mais você tira mais embaixo, você vai vendo que tem. Provérbios diz que o ouro é para a prata, o fogo é para o ouro e o crisol para a prata. E o Senhor prova os justos. O que é isso? Todo dia o Senhor nos coloca na fornalha. E essa fornalha, irmão, não quer dizer que é luta, só luta. Coloca diante do Espírito, diante da palavra, e eu vou cada dia me santificando. O que eu tenho que me preocupar, irmãos? Eu tenho que me preocupar se eu não estou crescendo em santidade. E eu tenho que me preocupar. E como é que eu sei que eu estou me preocupando? Se por acaso, vou pegar o exemplo que eu acho que não toca ninguém. Se eu roubo e continuo roubando, meu Deus, eu não estou evoluindo em Cristo. Então, porque a gente não ser enganado com falsos discursos. Eu fico tristezinho, mas o arrependimento de Deus nos leva a mudar. Pode um cristão repetir o mesmo erro? Pode, mas aquilo não deve ser a sua rotina, a sua prática, o seu negócio, certo? Pois não. Então, resumindo o raciocínio, veja se eu não estou errado. A gente então não deve parar de lutar, né? Porque a visão diz que quem diz que não tem pecado, né? Peca e faz Deus mentiroso. Sim. Né? Então, a gente não parar de lutar contra o pecado, né? E se pecar, pedir perdão. Isso. Agora, por exemplo, a gente deve lutar, e a luta não é uma luta infinita, é uma luta que tem vitória. Tem vitória. Então, por exemplo, hoje eu venci, graças a Cristo, várias coisas que eu não vencia. Eu venci, tem vitória. Na caminhada cristã é de vitória em vitória. E isso não tem nada a ver com prosperidade. É com a nossa luta contra a carne. Nós vencemos. Amém? Amém? Ok, irmãos? 2 tipos de santidade que eu falei. A primeira santidade é a santidade ortogada por Cristo. Fomos salvos, a santidade progressiva. O terceiro tipo de santidade, irmãos, é a santidade da eclesia, da igreja. Nós somos chamados para fora. Nós somos separados do mundo. Nosso jeito de conviver é outro. Nosso jeito de se relacionar é outro. E a última santidade, que é a santidade que todo cristão almeja, que é a glorificação. Quando formos santos, como Ele é santo. Amém, meus irmãos? A quarta. A terceira é a igreja. Chamados para fora, separados. Nosso jeito de se relacionar é diferente. Nosso jeito de ver o mundo é diferente. Nossa maneira de
De estar é diferente. Nós podíamos estar em outro lugar, como que é? A separação. Ok? Não a separação. Falou 4 salvação? Não 3? São 3 tipos de santificação. 4 tipos de santificação. 4? 4. A santificação não é Santificação. aquela da salvação salvo, Não. ser salvo e... Não, porque uma inclui a igreja, né? Que é Mas santificação não é aquela ideia da salvação. Salvação, fomos salvos, estamos sendo salvos. Essa é um resumo da doutrina. Eu fui salvo do pecado. Eu fui salvo da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado e serei completamente salvo do pecado. Certo? Nesse processo, eu sou santificado, chamado para fora, viver diferente, pensar diferente, que é a igreja de Cristo. Amém. Amém? Mais alguma dúvida sobre santificação? Santificação? Meu Deus! Nós estamos... Vai, Pedro. E aí? É Pedro que falou? Vai, Pedro. Eu queria saber em que sentido que Paulo, quando ele fala que mesmo a gente sabendo que Paulo foi um dos homens mais santos que teve, ele se autodeclarava principais dos pecadores. Spurgeon diz o seguinte: se o pior pecador que você conhece não é você, você não se arrependeu. O apóstolo Paulo não estava ali situando que a sua prática era uma vida de pecado. É porque quando você olha para a santidade de Deus, é impossível você não se sentir pecador. É impossível. Só se você estiver cego. E aí quando você está cego, o apóstolo Paulo já nos ensinou em 2 Coríntios capítulo 4, que o diabo nos cegou. Então, essa é a situação. Amém? Não é uma situação de prática, de vida. É uma situação de diante da glória de Deus. Os anjos diante. Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 4 e 5 nos ensinam que os anjos, que são santos, os anjos estão quilômetros de santidade de nós, quando olham para Deus, só pode dizer uma coisa: santo, santo, santo. Amém? Fala, irmãos. Perguntar ao senhor o que você acha da ideia de John Wesley de santificação plena antes da glorificação. O problema aqui é o seguinte: quando você pega uma doutrina e exclui somente uma palavra, por exemplo, o calvinismo, salvo uma vez salvo, salvo para sempre, você destrói um monte de coisa. Sim. Eu acredito na santidade plena. Só que a santidade plena que o John Wesley pregava, a santidade plena possível. E o que quando ele ensinava sobre a santidade plena? Que é possível você encontrar um homem que nunca mais vai pecar em atos e palavras, mas o seu coração vai continuar desejando o pecado. Ok? Que é o que o apóstolo Paulo chama de irrepreensível. Os irmãos estão entendendo? É possível nós sermos santos de eu ficar do lado de vocês ficarem do lado de mim, e por 24 horas não achar nada para acusar. Ok? Essa é a definição de John Wesley. Não é uma ideia de tipo, ele foi plenamente afastado como na glorificação. É uma ideia de que ele se afastou tanto que ele não vai conseguir voltar. E a ideia da santificação de John Wesley é a santificação, vamos dizer, pública. E quando eu digo pública, irmãos, por exemplo, eu assisti a algo moral. Não é um pecado público, é um pecado privado. Mas é um pecado que está para fora. A ideia da santificação é o seguinte: eu vou andar do lado de um crente e não vou achar defeito nele. É o que o apóstolo Paulo chama de irrepreensível. Só que o coração dele, e isso é bem reforçado, o coração vai continuar sendo tentado, ele vai continuar, aquela luta da carne vai continuar, só que é o objetivo de que, diante do mundo e diante do secreto, somos santos. Essa é a ideia de uma santidade perfeita que John Wesley. Você entendeu? Que é possível. Não é que acabou a luta. Não acabou a luta. É porque as pessoas pegam e distorcem. Sim. Fala. Última coisa, só essa coisa de ser irrepreensível aí, em relação aos homens ou em relação a Deus, ser irrepreensível? Pedro, me responde, Pedro. Você sabe responder, Pedro. Essa você sabe, Pedro. Aos homens? É possível alguém ser irrepreensível diante de Deus? Não. O Senhor mesmo falou que em João nos ensina que aquele que diz que não tem pecado peca e faz Deus mentiroso. É diante dos homens. Quando a palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo capítulo 3 que os bispos da igreja devem ser irrepreensíveis, segue um monte de qualidades
observáveis. E não só os bispos da igreja, a própria igreja deve ser irrepreensível. Eu tenho que andar, os irmãos têm que andar comigo, e os irmãos não devem achar defeito em mim. Eu tenho que andar com os irmãos e não tem que ser achado defeito nos irmãos. Diferente, irmãos, da minha opinião. E aqui nós fazemos uma pausa. Existem coisas que eu não gosto, que não é pecado. Ele fala alto, eu não gosto. Eu não tem nada, problema nenhum com quem fala alto. Eu só não gosto, mas é pecado falar alto? Não é pecado falar alto. O irmão é meio devagar, ele anda devagar. Eu não gosto de pessoas que andam devagar, mas é pecado andar devagar? Não é pecado andar devagar. Então eu não posso confundir a minha opinião com o padrão bíblico de santidade. Amém? Amém? Tem mais uma? Não, só tem pergunta, para ficar mais claro. Esse que posso saber, mas talvez não tenha ficado claro. Por isso que eu pergunto. Amém. Glória a Deus. Versículo 3 para nós terminarmos. Deixa-nos. Glória a Jesus. 3. Glória ao Senhor. Vamos lá. Versículo 3. Enquanto Jesus voltar, nós vamos estudar a palavra de Deus. Versículo 3, irmãos. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todas as epístolas do apóstolo Paulo vai ter essa saudação. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, da parte do nosso Deus. Existem irmãos que acham que são mais crentes que os outros quando cumprimentam os outros com graça e paz. Né? Tem gente que acha, Diego, que são mais crentes. A graça e paz. A graça e paz. Diz assim, não, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Não, a paz do Senhor não é muito bíblica, não. Mas Lucas diz que quando a gente chegar no lugar, nós temos que saudar com a paz do Senhor. E se houver paz, se as pessoas forem pessoas de paz, o Espírito a paz vai repousar sobre eles. Ok? Então a maneira que se cumprimenta, irmãos, não faz diferença sobre se você é mais crente ou não que o outro. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, sempre deseja à igreja graça e paz. E normalmente, irmãos, por nós repetirmos as coisas sempre, nós esquecemos do significado delas. Aqui, o apóstolo Paulo está abençoando os santos com duas sortes de bênçãos. A primeira bênção é para as lutas espirituais, nas tribulações contra o diabo, contra a carne, contra o inferno, contra os demônios, contra as tentações. O apóstolo Paulo deseja aos crentes graça. Existe graça abundante para você. Nós já vimos isso em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai apresentar as suas lutas espirituais para Deus, e Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esse texto, como eu já ensinei para os irmãos, não tem nada a ver com pecado, porque Deus não quer o pecado para fortalecer a graça dele de coisa nenhuma. Então, meu querido e amado irmão, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, todo dia que você acordar de manhã, você pode lembrar desse versículo e dizer: eu tenho graça de Deus para vencer as lutas espirituais e buscar o Senhor nesse dia. A graça de Deus sobre mim. E sobre as lutas terrenas, irmãos, quando as coisas saem do nosso controle, que normalmente está tudo misturado, quando o carro fura o pneu, quando alguém nos ofende, quando os planos não saem como a gente pensou, o que a gente tem de Deus? É só abrir a ferramenta, a caixa de ferramenta da Bíblia e olhar que nós temos paz. Existe paz de Deus para a nossa vida e nós podemos requerer ela em nome de Jesus Cristo. Deus, eu estou angustiado demais, porque amanhã tem uma certa prova e eu não me sinto tão preparado, mas eu quero pedir que a tua paz repouse sobre minha mente e coração e exceda todo o entendimento, porque o Senhor assim o prometeu. Na nossa caminhada sempre haverá graça e paz. E o dia que você for pastor, vai acrescentar uma coisa. Alguém sabe dizer o que vai acrescentar? Alguém sabe dizer o que vai acrescentar? Para terminar? Alguém sabe dizer? Sabe dizer? Graça, paz e mais uma coisa. É mais uma coisa. O dia que você for
O pastor vai te acrescentar uma coisa. Isso. Nas epístolas paulinas, a Tito e a Timóteo ele diz: graça, paz e para você, meu filho, muita misericórdia da parte de Deus vivo. Amém, meus irmãos? Glória ao Senhor Jesus. Curve sua cabeça em nome do Senhor. Você foi chamado para ser santo. Você foi escolhido por Deus. E Deus tem graça e paz para a sua vida. Não sabemos qual que é a sua luta espiritual. Não sabemos quais são as questões que têm tirado a sua paz. Não sabemos aquilo que tem te roubado da presença de Deus com os laços do pecado, te feito cair. Mas o Senhor é poderoso para te santificar e te dar força para ser santo. Então vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Pai eterno, nós te damos graça, meu Pai amado Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, meu Deus amado Senhor, por estarmos aprendendo, Pai amado Senhor, do teu santo livro. Meu Pai, eu creio que pelo teu sangue na cruz, meu Pai amado Senhor, há poder em cada palavra, meu Deus amado Senhor, há poder em cada verso, meu Deus, há poder em cada vírgula desse livro sagrado. Ó Deus amado, nós somos separados deste mundo para sermos santos, meu Deus. Então santifica a tua igreja. Se o meu irmão, Senhor, se a minha irmã tem caído, meu Pai, em algo, se tem sido, meu Pai amado Senhor, assolado pelas tentações dessa carne, meu Deus amado Senhor, leva ele ao arrependimento, Senhor, leva ela ao arrependimento, ó Deus amado Senhor, e nos dá força para ser santo na tua presença, meu Deus amado Senhor, nas nossas batalhas espirituais, contra o diabo, Senhor, contra as setas, contra as mentiras, meu Pai, os enganos, dai-nos a tua graça, para podermos orar, para podermos meditar na tua palavra, para adorar o teu nome, Senhor, para os problemas, meu Pai amado Senhor, que nos assolam, a falta de dinheiro, os relacionamentos complicados, a luta do dia a dia, Senhor, enche o nosso coração de paz. Nós confiamos em tua promessa, acreditamos, meu Pai amado Senhor, no teu Espírito, confiamos no teu santo nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos que participaram do estudo online. Tenham, em nome de Jesus, uma noite de vitória na presença do Senhor. Glória a Deus.